Fala, minha gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o meu amigo Douglas Gomes, @meu contador. Você não é meu contador. Mas poderia ser. Por que Poderia não? ser. Como é que faz pra ter o Douglas Gomes como contador? Vamos fazer uma proposta? Uma proposta? Vou pra já. Amanhã É? eu tô te mandando a proposta. Ah, é? Ah, Opa! então tá bom. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz mesmo. Recepção incrível. Tô sendo recebido aqui como Um príncipe da contabilidade. Aí é sacanagem, né? Aí você vai me queimar com todo mundo, né? Príncipe da contabilidade é demais. Não, mas é verdade, gente. Eu tô muito feliz porque, assim, o Henrique, o pessoal da CIEG, eu conheci toda a galera aqui hoje. O pai dele é um cara sensacional também, o sócio dele. É uma figura, né? Figuraça, gente boníssima. E falei pra ele, cheguei agora de manhã aqui, estava em São Paulo, cheguei agora de manhã aqui em Recife, e eu tô me sentindo em casa já. Isso aí, mas eu quero Já tô pegando café, entrando na cozinha, já Mas tô você me tem que se sentindo sentir em casa mesmo, cara. Em muito casa. legal, muito legal. Ô Douglas, me fala o seguinte, você é um cara que saiu do mercado financeiro, Uhum. não é isso? Mas já tá no ramo de contabilidade há 30 anos. Tem vontade de voltar pra lá? Olha, eu não vou dizer que eu não tenho vontade, mas não faz parte dos meus projetos hoje, né? O mercado financeiro é um lugar que atrai bastante a gente que já esteve lá, né? Porque, assim, Henrique, eu tive uma curva de aprendizado no mercado financeiro exponencial, né? Tá. Eu fiquei no mercado financeiro, posso dizer que fiquei no mercado financeiro ao todo próximo de 10 anos, porque eu trabalhei em fundo de investimento, eu comecei, na verdade, trabalhando numa factory, né? Sim. E depois a gente acabou virando banco, acabei sendo convidado e acabei chegando até a vice-presidência desse banco. Então, assim, óbvio que eu trabalhei num nicho específico do mercado financeiro, não no mercado financeiro como um todo, num banco pequeno, inclusive, mas a curva de aprendizado que eu tive e que eu trouxe para o negócio de contabilidade foi, assim, muito importante para a virada do nosso negócio. Uhum. Então, assim, eu continuo acompanhando o mercado financeiro sempre que eu posso. Eu tenho um filho, meu filho mais velho tem 30 anos e ele é do mercado financeiro, ele é da área de IB, que é Investment Banking, né? Sim. Ele trabalha com isso, eu troco muita informação com meu filho. Né? Até no almoço eu estava contando para você, né, o que aconteceu. Verdade. Eu bati um papo com ele, a gente E ele teve uma conversou. sacada ali, né? Ele me deu uma sacada, estava discutindo um assunto com ele, ele aproveitou. Muito obrigado. Ele aproveitou para. Eu sempre troco com ele, sempre que eu preciso de alguma coisa e vice-versa. Ele me liga, pai, estou precisando disso, né? E assim, o mercado financeiro é muito criativo para muita coisa, né? Eles têm soluções para muita coisa e é muito bom para mim respirar esse mercado porque assim eu entendo um pouco das dores dos empresários, né? Sei. Porque a gente entendendo como funciona a dinâmica do mercado financeiro e eles acham solução, né? Você veja, por exemplo, eu uso como um exemplo a XP, né? A XP virou o tamanho que virou por quê? Porque ela desenvolveu um modelo de negócio que foi exponencial. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre vendo esse tipo de coisa porque a gente leva isso para os nossos clientes. Sim. Modelos de negócio, né? A forma como gerir, como ser mais empreendedor, como ser mais empresário. E a contabilidade tem tudo a ver com isso, né? Mas quando você começou lá atrás, você abriu seu escritório quando? Você comprou seu escritório do seu pai, não foi? Na verdade é assim, a gente começou em 1989. Tá. De 88 para 89, a gente oficializou, acho que foi em 89. Eu, meu pai e a minha mãe, a gente começou. Meu pai era executivo de multinacional, teve uma carreira, foi professor de universidade e tal, e ele resolveu uma época começar a empreender, montou esse negócio. Eu comecei com ele. Depois eu saí do escritório, né? Eu tive aquele desentendimento de gerações com meu pai. Eu acabei saindo. Depois eu acabei voltando com o meu escritório, trabalhando um pouco junto com ele. E em 2000, ele resolveu parar definitivamente. Eu acabei comprando o escritório dele. Já tinha esse nome, não? Já porque, na verdade, quando meu pai fundou, chamava Douglas Gomes e Associados. Tá bom. O que eu Ele fiz... é Douglas Gomes também, Ele é né? Douglas Gomes também, eu sou Você é Douglas filho. Gomes Filho, exato. E aí, quando a gente, né, fez essa reestruturação, a gente encurtou esse nome para DGA, né? Que foi o conceito, esse conceito veio dele, na verdade, de ter os associados, né? De ter pessoas associadas construindo. E hoje a gente leva isso muito, assim,
faz parte do nosso dia a dia. Hoje nós somos 6 sócios já dentro do escritório. Mas eu voltei para o negócio de verdade em 2014. Tá. Foi quando eu saí definitivamente do mercado financeiro. Eu estava no banco, estava como executivo. Eu saí do mercado financeiro e falei, puta, eu vou usar toda a expertise que eu adquiri aqui no mercado financeiro, todo o know-how que eu consegui adquirir, e eu vou trazer para o mundo de contabilidade. Certo. E aí, em 2014, a gente começou uma revolução no escritório, e está dando muito certo, porque a gente vem crescendo 2 dígitos todo ano. É mesmo, cara. Hoje você abre assim quantidade de clientes que você tem, essas coisas todas, ou você não fala? Não abro, não tenho problema com isso. A gente deve estar hoje próximo de uns 300 clientes, mais ou menos. É que a gente tem muito dividido, né? Sei. Então, assim, eu não sei nem precisar para você, porque como a gente tem verticais de negócio dentro do escritório, né? A gente dividiu hoje o escritório em 3 linhas de negócio. Então, assim, a gente tem dentro do que a gente chama de BPO, que é a contabilidade, né? Sim, de fato, BPO contábil. a gente tem uma unidade chamada Business, uma unidade chamada Corporate e uma unidade chamada Enterprise. O Business está focado no cliente pequeno, no menor, o Corporate num cliente médio, de porte médio, e o Enterprise está focado em grandes clientes, que a gente tem multinacionais, a gente tem grandes clientes que a gente atende, com coisas muito específicas, né? As especificações são variadas. Então, nesses clientes, geralmente você tem que usar o sistema integrado deles. Então, a gente, na verdade, não usa o sistema nosso, a gente se acopla a eles, ou usa o próprio sistema deles. Então, às vezes, tem cliente SAP, cliente TOTOS. Então, isso mais no Enterprise. Quando a gente está falando de Corporate Business, aí a gente geralmente usa soluções que a gente tem do ecossistema. Entendi. Que vocês mas assim, me fala o seguinte, quando você pega esses clientes grandes assim, porque eu falo com muito contador, e o cara diz assim, cara, eu não quero cliente grande porque dá muito trabalho, porque dá prejuízo, não sei o quê. E aí? Como é que é pra você? Eu discordo em número, gênero e grau disso, porque eu acho que é assim. Mas você já ouviu isso? Já ouvi que tem muitos clientes que não pegam lucro real, contadores que não pegam lucro real, porque não pegam... O cliente grande geralmente é lucro real, né? Então, esse cliente dá muito prejuízo. Mas na verdade, eu acho que a questão depende do modelo de negócio que você tem e depende da expertise que você tem embarcada no teu negócio. Então, assim, naturalmente, quando a gente está falando de multinacional, nós estamos falando de profissionais que têm que estar muito mais preparados para atendê-los. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa unidade Enterprise, nós estamos falando que quase na totalidade das pessoas que trabalham na equipe falam inglês. Sim. Nós temos que fazer report em inglês, nós temos que entender de IFRS, nós temos que entender de uma série de especificações desses clientes que muitas vezes, quando você está no modelo, e eu venho criticando muito esse modelo, que é o modelo departamental, fica muito difícil você implantar realmente. Fica muito difícil, a gente percebeu isso, fica muito difícil você misturar o cliente grande com o cliente pequeno. Você tendo a mesma equipe trabalhando nos dois. Entendi. Então o modelo departamental ele engessa muito isso. Porque a hora que você coloca num departamento um cliente grande junto com um cliente do simples, as necessidades são completamente... Mas você já nasceu com essa ideia, assim? Quando você começou lá atrás? Ou em que ponto você descobriu isso? 2014, quando eu voltei do mercado financeiro, eu falei assim, nós vamos atacar esse nicho. E a gente vai mudar isso aqui, a gente vai criar essas verticais. Esse nicho tem, no meu ponto de vista, tem um oceano azul ainda nesse nicho, que quando eu estou falando do cliente grande, ele é grande para mim, mas se você olhar para o mercado, de fato, ele é um cliente médio. Né? Tá. A gente fala de multinacionais, tem uma série de multinacionais que elas estão no Brasil, elas são grandes lá fora, mas no Brasil às vezes a operação é menor. Sim. Ou você tem clientes muito robustos aqui e que... Preciso de assessoria lá fora. Não só precisa de assessoria lá fora, mas tem a cultura de ter isso terceirizado, mesmo no Brasil. Porque as grandes multinacionais, né, você pega, sei lá, empresas como, sei lá, Unilever... O departamento dela. Elas têm, geralmente, isso, a contabilidade está internalizada. E aí elas terceirizam alguns pedaços, algumas coisas. Mas tem muita empresa que é grande no seu contexto geral e que a operação no Brasil fala, não faz sentido a gente ter isso internalizado, a gente tem isso terceirizado, porque e isso é uma cultura muito do estrangeiro, né? De falar assim, isso não é core meu, por que eu vou ter isso dentro de casa? Se eu tenho um prestador de serviço que consegue fazer isso com qualidade, por que não fazer? Na verdade é assim, ó, eu conheço um executivo, que o nome dele é Ferreirinha, ele foi
ele foi CEO da Louis Vuitton para América Latina. Tá. E num determinado momento a gente estava atendendo, a gente atende mercado de luxo no escritório, né? E a gente estava atendendo mercado de luxo e a minha esposa fica muito antenada nesse tipo de coisa. E ela falou assim, ó, eu acho que nós temos que fazer um curso com o Ferreirinha, porque o Ferreirinha é um cara que dá curso para quem quer atender ou entrar no mercado de luxo. A gente já estava no mercado de luxo. E a gente foi fazer um curso com ele. No escritório, porque hoje ele tem um escritório de consultoria para isso, né? É. E aí a gente foi fazer um curso, fizemos um curso lá de, acho que eram 2 ou 3 dias de imersão, e a gente falou sobre muita coisa e tal, e eu saí com um monte de ideias lá da cabeça. E aí, passado um determinado tempo, alguns meses, teve uma palestra que o Ferreirinha deu, e a gente, vamos participar dessa palestra aí, a gente quer entender um pouquinho mais do que ele vai falar. E foi muito engraçado, porque nessa palestra, Henrique, eu sou, bom, você já me conhece um pouquinho, né? Eu sou meio abusado às vezes até. Se eu tiver dúvida eu pergunto sem muito pudor, né? Sim. E quando eu gosto da pessoa, como foi o nosso caso, né? Eu fico até meio folgado às vezes. É verdade. A sinceridade desse rapaz é cortante. É uma sinceridade que, olha, é sutil como uma patada de elefante. Sou eu. Muito prazer, sou eu. Bom, eu estava nessa palestra e o Ferreirinha trouxe para essa palestra uma discussão sobre a questão dos influencers, né? E aí, ele, como é do mercado de luxo, ele começou a discutir uma série de coisas e tal, e o pessoal que estava assistindo essa palestra era o pessoal mais velho, o pessoal da minha idade, assim, né? Hoje eu tô com 50 anos e eram todos na minha faixa etária, assim. E aí, começou a entrar lá os influencers, ele começou a trazer os influencers das marcas, né? E começou a entrar uma garotada, né? Uma garotada lá diferente e tal. Eu tava olhando aquilo e tal. De repente, entra um influenciador lá, que era o influencer contratado pela Montblanc. Tá certo. E a Montblanc sempre foi uma marca que eu gostei. Eu sempre gostei, meu pai é colecionador de caneta, eu sempre acompanhei, então eu tinha lá uma caneta, eu tinha uma bolsa, tinha alguns produtos que eu gostava da marca. Sempre a marca, assim, conversa comigo, vamos dizer assim, né? E aí, quando entrou aquele rapaz, um rapaz meio tatuado, diferente e tal, eu não tive dúvida, eu levantei o braço, né? E falei assim, Ferreirinha, eu quero tirar uma dúvida. E tava uma palestra. Sei. E ele falou, pois não, né, Douglas? Ele já me conhece também, né? Ele falou, pois não, diga, né? A minha esposa já ficou desconcertada. Falou, não, o que você vai falar? Falei, olha, eu quero ser muito honesto, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu falei pro menino, não me leve a mal, mas assim, Ferreirinha, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ele falou, todo mundo deu risada, inclusive. Falou assim, tá, me explique. Falei, assim, você tá dizendo que ele foi contratado pela Montblanc para ser o influenciador da Montblanc. Mas eu vou falar para você, eu sou um usuário da marca, eu gosto da marca, né? É uma marca que conversa comigo, mas assim, pelo amor de Deus, nada contra você, nada disso, mas assim, ele não me representa, isso não representa a marca para mim, ele não me influencia. E todo mundo deu risada, porque todo mundo tava, acho que meio com essa sensação na sala e tal. E ele pegou e falou assim, ele pediu até silêncio, porque todo mundo começou a rir e tal, né? E ele falou assim, mas espera aí, Douglas, você não tá entendendo mesmo o que tá acontecendo. A Montblanc não quer mais conversar com você. A Montblanc já conversa com você. A Montblanc precisa conversar com a próxima geração. E ele representa a próxima geração. E para a Montblanc continuar sendo relevante, ela precisa conversar com a próxima geração e ela precisa ter ele como influenciador. Senão vai sumir. Senão vai sumir. E aquilo caiu uma ficha na minha cabeça, né? E aí ele terminou essa explicação dizendo assim para todo mundo que estava lá, inclusive eu. Ele disse assim, quem não se posicionar, quem não estiver em mídia social, quem não começar a falar com o seu público, a tendência é morrer. Que loucura, cara. E eu saí com aquilo da cabeça, sabe? Aquilo ficou martelando. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E a minha esposa falou assim, você é um cara que devia ter. Você devia ter um canal, você devia começar a fazer. Mas como? Eu sou contador. Eu falei, eu vou conversar com quem, né? Começa a falar de negócio, do jeito que você fala e tal. E eu comecei na brincadeira. Eu saí de lá, no dia seguinte eu montei um Instagram pra mim, chamado Meu Contador, e comecei a fazer de brincadeira. Falei, vamos ver o que dá. Comecei a fazer e tal. E a minha intenção no começo era falar, obviamente, com os empresários, né? Eu queria atrair empresários pro meu negócio e tal. Então eu criei esse canal. Mas para minha surpresa, logo no começo desse projeto, eu estava terminando meu livro, né?
E aí peguei, tinha terminado de escrever o livro, que é A Culpa do Meu Contador, né? E eu escrevi justamente porque, como eu vivi o outro lado, puxa, eu sentia mesmo, né? Precisa mudar essa relação. Tá. E aí, para minha surpresa, o livro viralizou entre os contadores, em grupos, inclusive. O pessoal fez PDF do meu livro, distribuiu o PDF do meu livro, né? Tudo bem. Que maravilha. Que maravilha, depois de você escrever lá, ficar quase 2 anos escrevendo o negócio, viralizou. E muito contador começou a me seguir. E eu comecei a perceber que as pessoas... que eu estava fazendo algum tipo de influência sobre elas, contando de como que eu trabalhava, de como a gente estava mudando as coisas dentro da empresa, né? Porque tudo isso aconteceu depois de 2014. 2014 para cá. Eu brinco lá com o meu time e falo assim, nós somos uma startup ainda. Né? A gente tem que pensar como uma startup o tempo todo. Temos 30 anos de empresa, Temos 30 anos de empresa, mas a gente recomeçou tudo em 2014. Que massa, cara. A gente virou de ponta cabeça o negócio em 2014. Que legal. De 2014 para cá. E a coisa que eu mais falo no escritório é assim, eu digo para todo mundo lá, a única certeza que nós temos é que nós vamos mudar todos os dias. Massa. É a única certeza que a gente tem é que todo dia alguma coisa aqui vai mudar. Você não tem medo da mudança, né? De jeito nenhum. A gente abraça a mudança com força. Porque o mundo está mudando, né? Eu tenho que acompanhar a mudança do mundo. E como é que você percebe, cara, essa turma nova que está chegando no mercado da contabilidade, entendeu? Essa turma que está se formando, que está chegando agora. Você conversa com esse... Converso. Muitos me perguntam, né? Qual a sugestão? O que você acha que eu devo fazer e tal? Assim, essa nova geração é uma geração diferente da nossa. Eu não vou dizer que é melhor ou é pior. É uma geração naturalmente diferente. Então, assim, eu tento conversar com eles, tento entender eles. Mas, assim, para mim, Henrique, existem algumas premissas que são fundamentais, né? Sim. Então, assim, eu digo sempre o seguinte, olha, busque o conhecimento. É ali que está a fonte de tudo, né? Quando você tem conhecimento, você encontra o seu caminho, você encontra as saídas, você se posiciona no mercado. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante ímpar na contabilidade. Assim como várias atividades, vários ramos estão assim, né? Mas nós, principalmente, e foi interessante porque eu entrevistei o Marcondes, você sabe disso, e o Marcondes falou um negócio interessante. Ele falou assim, todo mundo acha que assim, né, mudar tem que ser mudado do dia para a noite. E é um processo, e esse processo está acontecendo já há alguns anos, né? Esse processo vem acontecendo. E a gente precisa entender e acompanhar esse processo. O Douglas, mas falando ainda sobre essa geração, você é um cara que você fala muito sobre propósito, né? Você não acha que esses valores um pouco intangíveis, essa coisa do propósito, o romantismo na empresa, sei lá, a paixão pelo que a gente faz e tal, você acha que isso se perdeu um pouco nessa nova geração ou você acha que isso veio mais forte? Eu sinto, eu não tenho, não dá para afirmar isso, mas o que eu sinto... É a sua impressão, o que eu sinto muito, assim, em relação a essa nova geração é que eles estão um pouco sem propósito. E isso eu acho que tem um pouco a ver com as mídias sociais, com a forma como eles enxergam a vida, a velocidade com que eles querem que as coisas aconteçam, né? E assim, o cara tem 4 meses de empresa que quer ser CEO, né? Então, é um pouco disso, essa ansiedade de... Tudo bem, as coisas estão mais rápidas, ninguém está dizendo que não precisa ser rápido, né? Aliás, depois eu vou te contar aquele segredo que eu te falei da fórmula que eu tô... Da fórmula, porque isso tem a ver com isso também. Mas rapidez, ela pode ter junto consistência também, né? Precisa. Se não tiver consistência, não para em pé. Né? Tem que ter consistência. Então, a consistência leva um pouco mais de tempo para você ter. Né? Então, assim, isso e a base de tudo isso é o conhecimento. E a turma fala muito assim sobre riqueza, né? Hoje o que tem aí de curso e de gente que influencia para essa área, né? É muito grande, todo mundo quer ser rico, todo mundo. Mas eu acredito que a riqueza também ela é fruto do seu propósito de vida, né? É daquilo que você está construindo com a sua vida. Eu acho que... Não tenha dúvida. Que você não pode... Eu acho que, assim, o resultado, ele não é ele não pode ser o resultado financeiro, ele não pode ser o fim, cara. Porque se ele for o fim, ele nunca vai chegar, entendeu? Não vai chegar. Você tem que construir algo de valor para a sociedade. Eu acho que assim, quem busca isso como fim, como resultado, faz isso a qualquer custo. Quando você tem um propósito, você não faz isso a qualquer custo.
Tá. O propósito direciona isso. O propósito, ele embasa isso, sabe? Ele te dá diretrizes quando você tem um propósito. Então, a questão de você ser bem-sucedido financeiramente é uma questão de... É uma consequência. Tá bom. Né? Eu acredito piamente nisso, né? Eu não estou sendo piegas, não. Tem gente que fala, é fácil dizer assim, cara, eu tô há 32 anos trabalhando, né? Muita gente fala assim, poxa, mas você hoje tem escritório em Miami, faz 32 anos que eu tô... Agora ninguém viu o teu processo, né, cara? Exato. O cara debruçado em livro, tendo que estudar, aprendendo sobre gestão, sobre... É isso. Eu faço curso quase toda semana. Você falou pra mim. Eu tô estudando. E você investe nos cursos que você faz? Eu invisto nos cursos. Não são cursos gratuitos? Não. São cursos caros, são cursos... Eu invisto, eu quero... E assim, às vezes eu faço mais de uma vez o mesmo curso. Aí a assimilação é completamente diferente, né? Cada mês que você faz, a sua cabeça está diferente, a sua leitura é diferente. Às vezes um detalhe que você perde. Então, assim, leio muito, né? Gosto de ler, leio muito livro, quero entender sobre as coisas. Leio muito, todo mundo pergunta assim, qual que é o livro de contabilidade que fez a mudança na sua vida? Não é um livro, não é um livro de contabilidade. É um livro de muitas coisas, né? Exatamente. Eu gosto muito de entender... É o fruto das suas experiências de vida isso, também. E eu gosto de entender muito do mercado de negócio, né? Porque, veja, nas últimas décadas... Mas aí é que tem uma diferença, cara. Aí é onde pega. Porque recentemente eu estava num painel, num congresso que teve em Juazeiro do Norte, falando sobre o contador gestor. E ali eu falei claramente o seguinte, que o contador, ele tem que ser menos... O empresário, o contador, ele tem que ser menos contador e ele tem que ser mais gestor. Quando você fala em busca de conhecimento, eu tenho certeza e convicção absoluta que você não está falando de conhecimento técnico. Não. Porque o conhecimento técnico é algo que se espera, é algo natural que está intrínseco à sua prestação de serviço. Mas a prestação de serviço, nem ela pode ser o fim. A gente tem que usar a prestação de serviço e a técnica para servir à gestão. É lá que mora o propósito e a razão, né? É isso. É assim, a gente vende tempo, né? Para eu agregar valor ao meu tempo, eu preciso incluir conhecimento. E é isso que dá a diferença no momento que você está atendendo o seu cliente. Mas se eu tiver só conhecimento técnico da minha área, eu fico muito míope ao que acontece dentro de uma empresa. Ixi, completamente. Então, assim, você sabe, você tem uma empresa que você trabalha, você atua numa determinada área da empresa, mas você sabe que a gestão da empresa envolve muitas coisas. Tudo. Então, quando o contador, para ser um parceiro estratégico do cliente, ele precisa entender essa dinâmica. E para entender essa dinâmica, você precisa participar dos cursos, precisa entender o que está sendo falado, o que está sendo discutido nos cursos entre os empresários. Né? Então, o ano retrasado, eu fiz um curso chamado Gestão 4.0. Tá. Puxa, mas um contador fez um curso muito caro, mas o que eu queria ir lá ouvir? Eu queria ouvir o que os gestores estão falando, o que entre eles discutem. O que os meus clientes estão dizendo. É isso. Quais são as dores que eles estão colocando ali? Eu não fui lá para aprender a gerir, porque muito do que se disse lá, a gente já conhece, porque eu já fiz uma série de cursos, experiências. Mas você vai lá e começa a ouvir. Puxa, os gestores aqui estão com essa dor, estão falando de coisas que muitas vezes eu falo, puxa, a contabilidade pode resolver isso, a contabilidade pode resolver aquilo. É que às vezes, cara, por exemplo, o cara ele faz um curso, sei lá, de 6 meses, de 1 ano, ou vai para um evento no final de semana, ou compra um curso e tal. Às vezes ele tá ali, ele pode, no curso inteiro, de repente já saber de tudo que está sendo falado. Mas se surgir dali um insight, uma ideia, um exemplo, que ele consiga aplicar, aquilo ali, cara, tem um valor inestimável. Cara, eu fui uma vez para uma palestra aqui em Recife, era sei lá, cara, eu acho que era uma quarta, uma quinta-feira à noite, e eu viajava muito nessa época, pegava meu carro, saía viajando, cara, e eu fui assim, porque eu tinha pago, e era um ingresso caro, aí eu fui com ódio, né? Digo, putz, cara, que eu fui inventar isso. E o cara, ele tava falando sobre algumas coisas, cara, ele falando sobre clientividade. Colocar o cliente no centro da parada e tal, não sei o quê. E ele dando alguns exemplos, cara, naquele dia,
eu anotei mais de 10 ideias para o meu negócio. Mais de 10 ideias. Uma delas, sabe qual foi? O setor cliente dos clientes. Que a gente presta assessoria para os clientes do escritório de contabilidade. Isso foi uma virada de jogo aqui na CIEG. Entendeu? Levou a nossa taxa de retenção lá para cima, porque o contador ele consegue integrar o cliente dele com ele na plataforma. E quem trouxe esse conceito para o mercado foi a CIEG. Em 2012, 2013, a gente já falava disso e depois outros players vieram falar. Então, um dia deu uma guinada, mudou tudo. É isso. É isso. O cara falou, sei lá, 3 horas, mas uma coisinha assim. Mas é isso, é exatamente isso. Assim, ó, eu tive um lance muito interessante eu fiz uma especialização em Harvard agora, né? Esse homem é chique demais, pelo amor de Deus. Não, cara, mas não é da impressão que é uma coisa de outro mundo, não sei o que, não é. É óbvio que o conteúdo... O nome é bonito, cara. O nome é bonito. O conteúdo é intenso, é denso. Eles, não é à toa que eles são quem eles são e tal, né? E eu fiz esse curso online, eu fiz uma especialização online. E as especializações online deles são muito boas. Muito boas. Porque hoje tá tudo online, né? Eu tô fazendo um monte de curso online, cara. Um monte de conteúdo. Como é que você arruma tempo, bicho? Eu fico curioso. Eu acho que quanto mais você faz, mais tempo você arruma, né? Eu acho que é isso. Você começa a qualificar o teu tempo e começa a priorizar com mais qualidade o teu tempo, né? Uhum. Você começa a encaixar aquilo, você se torna muito mais produtivo, eu acho. Né? Mas eu estava falando desse curso, uma das primeiras aulas ali, o professor falou um negócio que me marcou assim, eu falei, aquilo que ele falou assim, já tá pago o curso. O cara veio e falou assim, não, porque disrupção, vocês acham que disrupção é um negócio moderno, que acontece agora, então eu vou contar pra vocês que disrupção acontece desde a década de 60. Pô, antes de eu nascer já tinha disrupção. E ele conta um case, e a hora que ele conta o case, eu me coloquei no case, assim, como escritório de contabilidade, eu falei, o que aconteceu na siderurgia americana tá acontecendo no mercado de contabilidade. Eu fiz o paralelo na hora e eu falei, tá pago o curso. Porque, cara, olha isso. Você faz conexões mentais absurdas. Se eu não mudar o meu modelo de negócio, eu preciso cuidar disso. Já foi para discussão com a diretoria, já começamos a discutir. Falei, olha, pode estar acontecendo isso, nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando isso. Uma ideia, né? Uma ideia. E aí muda tudo, né? É game change. Game change. Agora, cara, sabe uma coisa que eu acho louca demais? Que antes de juntar Thomson Reuters, Gesta... e CIEG, você já estava usando essa turma no seu escritório e fez um videozinho falando dos seus parceiros ali. É verdade. Que loucura, hein, cara? É verdade. E depois você tava... Eu liguei minha bola de cristal e falei, esses caras aqui... Tô brincando. Eu acho que eu já descobri agora o seu êxito para ter sucesso no mundo financeiro, cara. Feeling puro, né, cara? E pouco tempo depois você tava lá no ecossistema lá com a gente. É verdade. Eu escutei um negócio do teu pai hoje e eu achei sensacional o que ele falou, né? Ele falou, e a gente tem esse lema lá, né? Juntos somos mais fortes. Uhum. E eu tenho um sócio que é o CEO hoje da empresa, que é o que cuida, vamos dizer, de quase toda a operação que a gente tem. E ele é muito criterioso na contratação, ele acompanha muito o time, sabe? Então, assim, é bonito de ver, é bonito. Hoje nós somos 6 sócios, então tem sócio head de áreas hoje e tal, e assim, eu falo pra ele, puxa, cara, você era o sócio que eu sempre quis ter. Porque ele veio, ele entendeu o nosso objetivo, o nosso sonho, e ele me ajudou a operacionalizar tudo isso, ele ajudou a fazer o sonho aterrissar e a gente conseguir implantar tudo que a gente sempre imaginou que a DGA tinha que se tornar, né? Entendi. E a gente tem sonhos muito grandes, cara. A gente quer brigar com os grandes de verdade mesmo. Né? Mas, cara, hoje vocês já são, assim, você tem um escritório lá em Sorocaba, eu tive lá no seu escritório lá em Sorocaba. Nós estamos com 3 lá agora. 3 escritórios lá? 3 escritórios lá. E é massa aquele escritório. Eu tive lá, foi um dos escritórios mais legais que eu já entrei. Agora a gente tá com um maior ainda que aquele. Tá maior? A gente hoje, o que a gente fez, Henrique? Nós temos 3 unidades operacionais em Sorocaba e a gente vai transformar... A pandemia, a gente aprendeu um monte de coisa na pandemia, né? A gente percebeu um monte de movimento. E uma coisa que a gente tá pensando em fazer agora, já começou a ser implantado, na verdade, os escritórios eles vão funcionar como se fossem coworkings pra galera.
Então, assim, obviamente que vão ter dias em que as equipes vão ter que estar juntas. A gente trabalha em modelo de célula, como eu já te expliquei, né? Então, as células precisam estar juntas lá, sei lá, 1, 2 vezes por semana, eles precisam estar no mesmo escritório. Tá bom. E como a gente está no modelo híbrido, quer dizer, o cara pode ficar em casa, pode trabalhar, né? De acordo com o que a liderança define com o time. Se for mais conveniente para ele ir no escritório de um lugar... A gente tem 3 escritórios que estão localizados assim numa distância interessante. Então, se é mais conveniente para o colaborador ir trabalhar no outro escritório, ele buca e vai trabalhar naquele escritório, vai lá, se conecta e... Então vai funcionar meio como coworking. Sim, legal. Eles podem ir cada hora trabalhar em um escritório diferente. Que massa, cara. Que bacana. E você tem colaborador que você não vai trazer de volta pro presencial? Eu não sei se não vai ter, mas assim, a gente montou esse modelo híbrido e como eu te falei, como a gente trabalha em célula, as células eventualmente têm que se encontrar, né? Então, eles voltam em algum momento para o escritório, trabalham um pedaço, podem trabalhar em casa. A gente está tentando implantar uma política bem moderna para a equipe. Entendi. Sabe? A gente já construiu um pequeno plano de carreira. A gente tem avaliação de desempenho para o time e eles recebem bonificação. A bonificação agora, a partir do ano que vem, passa a ser... Ele pode chegar a ganhar até 2 salários de bônus a mais, além do que ele do que ele já recebe. Como a gestão de pessoas impacta na retenção de clientes, né, bicho? Total. Cuide dos seus, que eles cuidam dos seus clientes. É verdade. É isso. Verdade. Bom, minha gente, conversei aqui com essa fera, conhecendo um pouquinho do pensamento do Douglas, que vai virar meu contador, talvez, né? Imagina se meu contador escuta isso agora, cara. Imagina. Estamos na parada. Cara, muito obrigado Eu que pela te sua agradeço generosidade de sempre. Tamo junto. Valeu.